Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Débora Vicari, onde eu falo sobre empreendedorismo, artesanato e venda na internet. Então, se você quer divulgar os seus produtos, quer saber como montar a sua empresa e criar os seus produtos, você chegou no lugar certo. E hoje eu quero falar sobre como crescemos a nossa empresa, como a gente sair daquele lugar de artesã que trabalha sozinha e muitas vezes está trabalhando ali um monte de horas e não está conseguindo o resultado que você está buscando de fato. Então eu vou contar para vocês, né, por onde eu consegui mudar isso e o que eu tive que mudar na minha empresa para não me tornar refém do meu negócio. E eu não posso falar sobre crescimento, né, sem explicar sobre a parte que vem antes disso, que é sobre a nossa decisão de crescer. O nosso crescimento, ele não é automático e é necessário que nós façamos um compromisso, que nós tenhamos uma intencionalidade voltada para o crescimento. Então você deve querer crescer. A primeira coisa é você querer crescer. Depois disso, você vai começar a se esforçar para crescer, né? E sempre, tudo que você fizer para poder evoluir, para crescer a sua marca, né? Ou crescer o seu negócio, para você ter mais lucratividade, tudo isso, antes de você de fazer isso, você precisa tomar uma decisão. Então você primeiro precisa decidir. Tudo começa a partir daí, né? Nada influencia mais a sua vida do que os seus compromissos, né? Do que as decisões que você toma no decorrer da sua vida. E aí você escolhe quais compromissos você vai assumir. Então, essa decisão você entende que depende 100% de você. E os compromissos que você escolhe, né, sejam eles bons ou ruins, eles têm o poder de te fazer crescer ou de te destruir. Porque se você tomar uma má decisão hoje, isso vai afetar o seu negócio daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Então, tudo sempre vai ser determinado por você, sabe? Você precisa entender que a autorresponsabilidade é sempre nossa. Existem pessoas que você conhece, eu tenho certeza que você também conhece uma pessoa assim, que sempre reclama das mesmas coisas, mas não muda. Então, o fato de você não escolher também é uma escolha. Você só fica naquele lugar de reclamar, não importa a área, tá? Pode ser na vida amorosa, pode ser no trabalho, pode ser com relação ao seu corpo. Se você só reclama, eu tô gorda, mas você não tem uma atitude para sair deste estado que você está escolhendo. Porque você poderia escolher fazer uma caminhada, começar uma atividade física, fazer uma dieta, mas você também escolhe não fazer nada. E não fazer nada também é uma escolha. E isso também vale para o seu negócio, para as coisas das quais você está insatisfeita. Se eu não estou feliz com a forma como o meu negócio está indo, o que eu preciso fazer é tomar uma decisão de mudar algo que não está bom. Só que ao invés de você mudar, você só reclama, tá? E o fato de você não mudar nada e não escolher nada diferente também é uma escolha. Você está escolhendo permanecer no mesmo lugar para viver as mesmas coisas do mesmo jeito e não vai mudar nada nunca, tá? Não vai. Então, assim, o que você disser para mim que você está comprometido hoje, só de analisar eu consigo te falar se isso vai dar certo, onde você vai estar daqui a 10 anos, se você manter essa atitude. Se ela for positiva, vai ser ótima. Agora, se for algo que não é tão positivo, você não vai sair do lugar, você vai permanecer no mesmo lugar ou até desistir, porque a partir do momento que a gente vê que não vai mudar nada, vai continuar tudo igual, você vai se cansando e aí você acaba abrindo mão, né? Então, assim, com o que você está comprometido hoje vai ser crucial para o seu futuro, tá? Então, a primeira fase, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se comprometer. Primeira coisa. Esse é o primeiro estágio, que é o estágio do comprometimento. E é exatamente nesse estágio que um monte de pessoas desistem. Ficam vagando, ficam dando desculpa, sabe? Inventando coisas para. Ou fazendo compromissos superficiais que não vão levar você a lugar nenhum. E aí você acaba entrando num conflito tão grande, numa frustração tão grande, que você costuma desistir. Muitas pessoas desistem dos seus negócios nessa primeira fase, que é a fase do comprometimento, porque é muito difícil, às vezes, você abrir mão do que você faz, da sua comodidade,
para tentar algo novo, tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é, de fato, se comprometer, tá? Se você não tiver comprometimento, dificilmente as coisas vão mudar. Você vai continuar dando as mesmas desculpas, fazendo as mesmas coisas e nada vai ficar diferente. Então, quando a gente decide como a gente quer agir, né, o que a gente vai fazer, fica muito mais fácil você ter uma visão do futuro, do que você está escolhendo agora, no que vai afetar lá na frente, né? A gente precisa mudar, agir de uma maneira diferente. Você precisa se livrar daqueles hábitos antigos e desenvolver novos hábitos, né? Para você mudar o seu modo de pensar. É muito fácil a gente se acomodar com aquilo que a gente já está acostumado, certo? E aí, gente, se você, por exemplo, é uma pessoa religiosa, né? Se você acredita em Deus, pensa no seguinte, Deus, ele já colocou tudo pronto aqui, já tá tudo pronto pra gente aqui na Terra. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é pegar e colocar em ação o que ele deixou. Então, vou dar um exemplo. Você já tá aqui, você já tem o seu corpo, você já tem quem você é ali, né? A maneira que você é. O que você pode fazer é desenvolver o seu corpo. Se você começar a fazer uma atividade física, uma musculação, você vai ter mais músculos, mas você não vai criar os músculos. Quem criou o músculo foi Deus, ele te botou aqui na Terra inteiro. O que você pode fazer é trabalhar com aquilo que ele te deu, com o que está disponível para você. Beleza? É como se fosse assim, ó, montar um quebra-cabeça. Você recebe todas as peças do quebra-cabeça. O seu objetivo é o quê, gente? Juntar estas peças. Então, essas peças, elas já existem. O seu papel é mudar, movimentar, até você juntar e colocar todas elas na posição certa. Então, isso também vale para o seu negócio, e foi exatamente isso que eu fiz com o meu. Eu utilizei o que eu já tinha, mas ao mesmo tempo, eu fiz uma análise do que era benéfico, do que poderia ser mudado e do que poderia ser mantido, porque do jeito que estava, não ia me levar muito longe, não ia deixar com que a minha empresa crescesse trabalhando sozinha. Então eu precisei pegar aquilo que já existia, eu não precisei inventar nada, eu só precisei pensar e agir de uma maneira diferente. Que para mim a palavra-chave para tudo isso que eu criei, para tudo isso que eu desenhei para minha empresa e que hoje o que eu passo para as Mona Lisas, a palavra é reprogramar. Porque você já pega algo que já existia e você vai só mudar o seu modo de pensar. É uma reprogramação mental, tá? Tudo começa no seu pensamento, tá? Mudar o seu modo de pensar está por trás de tudo que você faz. Se você muda o seu pensamento, você consegue mudar o seu comportamento. E foi aí, a primeira mudança foi aqui no pensamento. Todo comportamento que a gente tem, ele é motivado pelo quê, gente? Por uma crença que a gente tem já de interno, que a gente acredita naquilo, né? Então, toda a nossa ação, ela é induzida por uma atitude. Eu só vou tomar a atitude de fazer algo se eu mudar o meu comportamento. Se eu não mudo o meu comportamento, como eu vou ter uma atitude diferente, né? Então, assim, cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa é o que torna realidade. O que você pensa é o que você faz da sua vida. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você tem bons pensamentos, um bom direcionamento, a sua vida constantemente vai mudar. Agora, se você prende o seu pensamento na mediocridade, no que você já está acostumado, dificilmente alguma coisa vai mudar na sua vida. E aí você fica com aquele comportamento do reclamar, né? O reclamar, é clamar duas vezes. E quem reclama não faz nada. Porque a mudança ela não está ligada à ação. Se você não tem ação, você não tem mudança. Seu comportamento não muda, seu pensamento não muda, e aí você fica agindo ali na mediocridade o tempo todo. Porque assim, ó, o esforço, ele funciona. Só que ele funciona a curto prazo. A longo prazo, cria-se uma pressão interna tão grande na gente, porque você pensa assim, eu vou me esforçar o máximo que eu puder.
Só que você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando até você esgotar e não aguentar mais. Aí aquilo que era prazeroso para você lá no início começa a virar um peso, tá? Então isso é quando você se posiciona dentro de um mercado, seja ele qual for, da maneira errada, pautada somente no esforço e não na inteligência, você vai desistir. Porque a gente não aguenta. Ninguém aguenta ficar o tempo todo só se esforçando, trabalhando e esquecendo das outras partes também da vida. Então, esse foi o principal, assim, o que pegou para mim. Eu não estava mais feliz com o meu trabalho, porque estava ficando muito cansativo. Então, assim, você se esforçar ali no início, tal, é mais difícil, ok. Mas você continuar se esforçando ao longo dos anos, fica naquela pressão, então, o seu trabalho passa a ser um peso que às vezes você vai desistir porque não vai dar conta de carregar. Então, o que a gente precisa mudar é a raiz do problema, não o problema em si, certo? Porque ali você só fica aliviando o sintoma, mas a doença, o que está fazendo aquilo não funcionar, você não resolve. Então, a gente precisa ajustar a raiz do problema. A raiz do problema mora onde? Na nossa forma de pensar, tá? Toda mudança que você quer fazer, primeiro você vai precisar mudar aqui, ó, no seu pensamento, na maneira como você vê as coisas, certo? E a influência que tem ao seu redor. Será que essas pessoas que você está se inspirando, está acompanhando, a realidade delas é coerente com a sua? Às vezes a gente quer fazer um negócio que não dá para a gente fazer, não está dentro das nossas possibilidades, né? Então, o nosso modo de pensar, ele é determinante, tá? Você vai chegar muito mais longe se você tiver um modo de pensar correto, porque o pensar correto, ele te faz agir correto. E a sua ação te traz novas possibilidades que vai te permitir crescer. Então, assim, nunca, tá? É uma reflexão que eu vou deixar para vocês, é a seguinte: nunca é tarde demais para começar a crescer. Nunca é tarde. Porque eu, depois de 9 anos, finalmente eu consegui entender onde exatamente eu estava errando. E por que eu não consegui ter resultados melhores, porque eu fiquei refém na mão de algumas. Eu fiquei presa em algumas situações, porque a minha mentalidade, o meu pensamento, ele estava com foco em coisas que não tinha a ver com crescimento. Tinha a ver com frustração, estagnação, sobre aquela parte, né, de você ficar se esforçando. Então, muda o seu pensamento. É como se fosse assim, ó. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte: um bebê, ele é imaturo, né? Ele tem um pensamento egocêntrico, egoísta, porque ele não consegue compreender o todo, certo? O bebê, ele pensa só se ele tá com fome, se ele tá com dor de barriga, ele não tá nem aí se o choro dele, né, tá incomodando, ele não tem essa percepção do outro, do todo. Ele sempre vai pensar no bem-estar dele, né? Então, um bebê, ele não tem maturidade, ele é imaturo. Agora, quando você atinge a sua maturidade, né, você tem pensamentos maduros, é o oposto. Não é concentrar-se em si, é concentrar-se nos outros, tá? Você quando amadurece, você começa a pensar não somente em você, mas nas outras pessoas também que estão ao redor. Então, a primeira coisa que eu mudei para me dar a possibilidade de crescer foi exatamente o meu pensamento. Eu era uma pessoa muito mais imatura. E você pode reparar, se você não estiver bem em todos os pilares da sua vida e você for imatura e pensar, né, somente no trabalho, consequentemente você começa a ter brigas, né, em casa, a família vai se deteriorando, você tipo, que acompanhava seus filhos passa a não acompanhar mais. Então, eu acredito que o sucesso de verdade é quando você está bem no emocional, no espiritual, no financeiro. Então, assim, são pilares da nossa vida que não dá para olhar para um e abandonar o outro, certo? E dentro do mercado de artesanato que eu fazia, era vendido, era mostrado algo que para alguém que ia iniciar um negócio em casa
não era viável, não era inteligente, interessante. Era algo que estava pautado somente no esforço. Não estava pautado na estratégia. É o que a gente fala, né? De quando você está começando uma empresa, o lado empreendedor vai gritar muito mais do que o lado empresário. Porque o empresário ele é mais estratégico, ele pensa a longo prazo, ele raciocina para tomar as decisões. Já o empreendedor, ele é mais ativo ali na fabricação, no funcionamento, no fazer acontecer. Não que um seja negativo e o outro positivo, mas são posicionamentos diferentes. Que você ser mais aqui empreendedor no início é maravilhoso, mas o problema é que no decorrer dos anos, se você continua sendo somente empreendedor e pouco empresário, você vai se cansar, vai se desgastar. Então, o que precisa mudar nesse processo é justamente o pensamento. Então, se você quer ter mais resultado, quer ter paz, quer ter tranquilidade, o seu lado empresário precisa falar mais alto, o seu pensamento, a sua inteligência. E não aquele negócio de vou fazer acontecer, vou botar a mão na massa, vou virar madrugada trabalhando. A longo prazo, isso é insustentável. Então, falando sobre crescimento, a palavra é reprogramar. É ver, utilizar a mesma coisa que você já tem, que já é fornecido para você, mas fazer de uma forma diferente da qual você já estava habituado a fazer antes. Então, gente, a primeira coisa que eu mudei foi exatamente isso. O meu pensamento, a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas. Meu pensamento que gerava um sentimento, que gerava uma ação, que me gera o resultado e me dá a possibilidade de crescer. Então, se você quer mudar o seu negócio, a primeira coisa que você vai precisar trabalhar vai ser a sua forma de pensar. Fazer essa reprogramação. Parar e analisar o que de fato está funcionando por aí e o que não está. E a minha metodologia, né, o método C, ele foi pautado 100% nisso. E é sobre isso que eu falo dentro da comunidade Monalisa, porque eu quero que as minhas alunas tenham a mesma paz que eu tenho hoje. Eu não vou precisar virar mais madrugada, eu não vou precisar ficar mais trabalhando feito louca, e me dá a possibilidade de vender mais e trabalhar menos, que é o sonho de qualquer artesão. Então foi isso que eu levei muitos anos para perceber e para entender que é possível você trabalhar em casa, você trabalhar sozinha ou com um pouco de ajuda, e ao mesmo tempo você conseguir ter tempo, né, para todas as áreas da sua vida. Porque sucesso para mim é você conseguir estar tranquila, você conseguir ter tempo para as outras pessoas, para o seu trabalho e para realizar os seus sonhos. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre como reprogramar. Agora, o que eu reprogramei, né, gente? O que eu vi que estava completamente errado? O que eu fui influenciada ali por outras pessoas negativamente? Mas quando eu fui olhar para mim, que eu fui olhar para dentro, eu vi que eu fiz várias coisas que eu nem acreditava. Mas é porque a gente vai tanto ali achando que vai resolver e vai fazendo qualquer coisa porque alguém falou, né, que aquilo funcionava e depois você vai ver que a maioria das coisas não funciona porque é inviável. Ou seja, vai funcionar a curto prazo, mas a longo prazo é tão degradante, vai acabando com você, com a sua saúde física, com a sua saúde mental. E para mim, o que vale é a minha paz. Então, assim, ter um dinheiro, ganhar dinheiro, mas de uma forma inteligente. E aí eu venho trazer para vocês depois mais conteúdos aqui, né? Sobre o que foi que eu reprogramei, o que eu vi dentro do meu mercado que estava errado. Então você também pode fazer essa autoanálise, parar e começar a refletir se algumas atitudes que você tem, se elas de fato estão te ajudando a chegar onde você quer, ou elas estão te afastando desse lugar onde você deseja chegar. Será que o que você está fazendo hoje de fato é algo que vai transformar o seu negócio? Ou você está só inventando tarefas, se ocupando, ao invés de fazer algo que de fato vai transformar o seu negócio? Bom, se você também fica um pouco perdido, tem alguma dúvida,
não sabe o que fazer para fazer o seu negócio de artesanato ir para frente, escreve aqui debaixo qual é a sua dúvida, que também eu posso trazer um vídeo te ajudando, falando um pouco mais sobre isso, sobre as coisas que eu apliquei aqui no meu negócio também. Quem sabe a gente junta consegue aí descobrir qual o melhor caminho para você sair dessa fase que você tá, da dificuldade que você tá. E, gente, dá sim para você ter sucesso, para você vender, para você produzir sem se tornar escravo do seu negócio, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva e também me segue lá no Instagram, @DéboraVicariAM. Desculpa aqui que eu tô um pouquinho rouca, tá, gente? Eu tô chegando de férias, então tô um pouquinho sem voz, mas eu prometi para mim mesma, né? Foi uma promessa para mim mesma que eu ia trazer, né, todas as partes que eu tenho mudado na minha vida para poder ter mais resultado, compartilhar aqui com vocês. Então, faça chuva, faça sol, estando rouca, não estando, estarei aqui para poder compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo, ó. Tchau, tchau.